Começamos Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo. Vamos conversar com ele, fazer aqui uma espécie de balanço retrospectiva desse ano de 2020 para o Poder Judiciário aqui no Estado. A gente conversa com o desembargador daqui a pouco, depois do intervalo. Que a magia do Natal atinja os nossos corações. Natal é amor, Natal é acolhimento. Tenha um Feliz Natal e um ano novo sem drogas. Só por hoje. Obrigado. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não resistem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O App Vida deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. App Vida. Saúde pra valer. Meu amigo é uma pessoa muito especial, inteligente e é você, Luísa! E você também, vovó? Paulinho? Você, Amanda? E você, mamãe? Quem adora uma promoção não vai resistir. Promoção Natal Parque Shopping. A cada R$300 em compras, concorra a um lindo carrão e 10 vales compras de R$5.000. Participe! Só no Natal Parque Shopping. A partir de agora, a gente conversa aqui em Conjuntura com o desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Desembargador, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu agradeço, na nossa Conjuntura. Bom, como a gente anunciou na abertura, é hora da gente fazer um balanço de 2020 nessa área do Poder Judiciário aqui no Estado. Com a palavra. Quase 2 anos depois, Flávio, eu considero que o balanço é muito positivo, né? E digo isso assim, sem falsa modéstia, né? Com muito orgulho pelo trabalho que foi feito, né? Nós, quando assumimos, nós tínhamos na cabeça 2 eixos de atuação, né? O primeiro eixo dizia respeito propriamente à jurisdição. O desafio era decidir mais e decidir melhor, né? Tornar o poder judiciário produtivo ao máximo, né? E produzindo decisões que fossem cada vez mais assimiladas pelas partes. Então, para isso, nós tivemos que desenvolver algumas ideias. Eu digo que nós temos que tirar alguns obstáculos à jurisdição, né? Então, nós nos reunimos com juízes, em audiência pública. Eu percebi exatamente onde estavam vamos dizer, os gargalos, as dificuldades, e aí a gente foi rompendo com essas dificuldades, né? O primeiro desafio era fazer com que o servidor fosse motivado, vestisse a camisa, né? Por quê? Porque, por mais trabalhador que seja o juiz, ele não faz nada se não for o seu corpo de auxiliares, né? Administrativos, auxiliares técnicos, né? Então, nós tivemos que como eu disse, tratar o servidor como ele merecia, né? Então, nós tratamos de resolver alguns pleitos históricos, como promoções, enfim, né? E reajustamos o auxílio alimentação, agora estamos reajustando o auxílio saúde para motivar, e conseguimos, né? O servidor entendeu a ideia, hoje ele tem um trânsito muito bom comigo, os sindicatos, porque são 3 sindicatos, eles têm a porta aberta, não precisa de agenda, chegou, a gente conversa, enfim, o diálogo é muito franco, muito honesto. Presidente, nesse quesito servidor, o tribunal
está com o quadro já completo, está bem servido? Pois é. Dentre as iniciativas, nós tratamos de rejuvenescer a máquina, porque tem muita gente já prestes a se aposentar, Flávio. E aí nós fizemos muitas nomeações, né? E suprimos algumas carências, algumas necessidades, mas, sobretudo, nós investimos, Flávio, num projeto estruturante que eu acredito muito, que é a Secretaria de Processamento Unificado. O que é isso? Na verdade, as atividades cartorárias, elas, nas varas e nas comarcas que já estão nessa secretaria, elas saem das varas e das comarcas e são projetadas e são tocadas nesse setor específico. Então, a consequência disso é que quase toda a atividade cartorária sai da vara e da comarca e fica concentrada na SPU. A produtividade aumenta em cerca de 30% e, de alguma forma, você deixa para o servidor que está lá na base, na vara e na comarca, tarefas mais urgentes, não é? E você liberta o servidor para ele se dedicar àquilo que ele pode fazer melhor, que é devotar a sua inteligência a serviço da atividade fim. Não é? E aí a gente supriu, dessa forma, uma enorme carência de pessoal. Esse projeto precisa de continuidade até para que a gente possa se emancipar em algumas comarcas, que é uma coisa que me preocupa muito, da histórica dependência do Poder Judiciário em relação a servidores cedidos por prefeituras municipais, o que é, a meu juízo, uma coisa bastante equivocada, não é? Então, nós investimos no SPU e tratamos também de investir em inteligência artificial. Hoje, nós temos um robô já em atuação, que é o Hércules, que trabalha né, na vara de execução fiscal municipal, né, que é a vara que tem o nosso maior número de processos, e ele faz lá atividades repetitivas, né, exatamente para produzir mais, numa quantidade muito maior que o humano produziria, no menor espaço de tempo possível, e para emancipar o humano, para que o humano possa colocar a sua inteligência onde ele deve colocar a inteligência. Presidente, esse seu segundo ano de mandato coincidiu com essa pandemia, né, que desde o mês de março está assolando aí o Brasil, o mundo inteiro, de forma geral. Como é que o Poder Judiciário se adaptou em termos do trabalho do servidor com essa pandemia? Pois é, aí o que é que nós fizemos? Veio a pandemia e é assim alguma coisa muito interessante, porque a pandemia ela acabou se revelando uma excelente oportunidade para o Poder Judiciário, não só o Poder Judiciário estadual, como todo o Poder Judiciário nacional se reinventar. E nós nos reinventamos, né? Além dessas providências que eu já mencionei, né? Nós tivemos a sorte de ter quase 100% dos nossos processos digitalizados, virtualizados. Isso quer dizer o seguinte: na prática, o juiz pode decidir o processo bastando ele ter um computador a seu serviço. Então, onde ele estiver, ele decide o processo. Então, ele pode trabalhar em casa, como pode trabalhar na comarca, como pode trabalhar em qualquer lugar que ele queira. Isso facilitou enormemente a nossa incursão na virtualidade. O que é que nós fizemos? Com relação ao servidor, nós investimos fortemente no teletrabalho. Então, hoje, nós temos, no máximo, 30% dos servidores trabalhando presencialmente e 70% ou mais trabalhando virtualmente. A consequência disto, ela se revelou assim muito interessante, Fábio, porque, primeiro, que o servidor pôde fazer a sua própria jornada de trabalho. Segundo, trabalhando em casa, com toda a comodidade, aqueles que trabalham virtualmente. E a consequência disso é que nós tivemos um aumento de produtividade do trabalho impressionante. Além do aumento da produtividade, uma economia enorme, né?
para os cofres do tribunal, né? O que muito nos animou, porque eu acho que o dever do bom gestor é esticar o orçamento, esticar o dinheiro, gastar bem o dinheiro público, né? E o cidadão, como é que ele tem se comportado em relação a isso? Pois é, então, isso beneficiou a todos. Beneficiou, por que beneficiou? Porque não só o trabalho do servidor teve um aumento de produtividade, mas o trabalho do próprio juiz. Nós passamos a decidir mais, muito mais do que decidíamos, não é? Tanto que na pandemia, no auge da pandemia, o CNJ fez 3 levantamentos. No primeiro levantamento, nós ficamos considerando o número de decisões, de acordos e de sentença, dividido pelo número de juízes, nós ficamos em primeiro lugar, Flávio. No segundo levantamento, nós ficamos em segundo lugar. No terceiro levantamento, nós ficamos em terceiro lugar. Veja, o trabalho, então, é um trabalho consistente. É um trabalho consistente, não foi obra do acaso, né? E isso aconteceu graças à virtualidade dos processos, graças ao teletrabalho, graças ao enorme e magnífico trabalho feito pelo nosso setor de tecnologia da informação. Porque, além disso tudo, nós passamos a investir nas sessões virtuais, e aí nós fazemos hoje tranquilamente, com toda a tecnologia do mundo, nós fazemos sessão do pleno e sessão das câmaras. O advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro, não sei, de onde for, ele não precisa mais vir para Maceió para fazer sustentação oral. Ele faz de onde quiser, ele faz da sua casa, ele faz do seu escritório. As partes, elas assistem as sessões pelo YouTube, não é? Com toda a comodidade do mundo. Mas o que é melhor, além das sessões virtuais e das audiências virtuais, o que possibilita uma comodidade, inclusive para as pessoas envolvidas, as testemunhas, por exemplo, ou as próprias partes, porque o depoimento pode ser prestado onde ela estiver, basta que acesse a tecnologia, né? O bom disso tudo é que todo mundo foi beneficiado com o aumento de produtividade do tribunal. Quando eu digo tribunal, do Poder Judiciário. Ô, presidente, e em relação ao Tribunal do Júri, como é que foi feito? Tribunal do Júri é uma coisa muito peculiar e você sabe disso, que você trabalhou muito tempo no Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri, nós tentamos fazer uma experiência mista, de virtualidade e de presencialidade, mas nós tínhamos assim, houve, para dizer a verdade, houve uma resistência muito grande dos advogados e dos defensores públicos, porque, dentre outras novidades, Fábio, nós construímos lá um comitê de atores judiciais. As grandes decisões que nós tomamos sempre foram compartilhadas com os advogados, com o Ministério Público, com as polícias, enfim, nesse comitê. Então, nós convocamos o comitê e percebemos que, na verdade, a ideia de fazermos um Tribunal do Júri mais ou menos virtual não foi uma ideia muito bem aceita, porque o argumento dos advogados, além do receio com a incomunicabilidade e a legitimidade, em consequência das decisões, havia um receio de que se perdesse aquele contato presencial com os jurados, um contato presencial que, na avaliação dos advogados, é determinante para o resultado do tribunal, do júri, né? É o gestual, não é? Porque às vezes é como acabou de dizer, um gesto, né? A fisionomia. A fisionomia. Aí já pode influir. É a emoção que o contato virtual passa, o contato presencial passa, e que talvez o contato virtual não passasse, né? Então, nós tivemos essa resistência, de modo que a tendência é que o Tribunal do Júri caminhe como sempre caminhou, na metodologia tradicional. Evidentemente que tomando, por exemplo, algumas restrições. Ao invés de se admitir que
o público como um todo acorra ao tribunal do júri, vai haver limitações de público, né? Vai haver restrições, né, de número de pessoas que podem acessar ou assistir ao tribunal do júri presencialmente. Presidente, qual tem sido a postura do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, de maneira geral, na sua gestão, em relação a aquelas demandas de saúde? O cidadão, às vezes, medicamento muito caro, recorre ao Estado, ao município ou à União. Essa é uma questão que muito nos preocupa, Flávio. O que é que nós encontramos quando chegamos? Nós encontramos 5 varas diferentes tratando das questões de saúde, com um passivo de cerca de 5 mil processos atrasados, né? Então, nós imaginamos, pegamos uma recomendação do CNJ, que manda que haja uma vara específica para tratar da questão de saúde, e fizemos essa vara específica para tratar das questões de saúde. Então, os processos todos saíram das 5 varas e se concentraram numa vara única, que passou a ter um passivo bastante significativo. E aí nós investimos nessa vara, nós colocamos o juiz titular e colocamos mais 2 juízes auxiliares. Além disso, nós colocamos, junto dos assessores e dos servidores desta vara, nós reforçamos isso com o trabalho de um programa que eu gosto muito, que nós fundamos lá, que é o Justiça Efetiva. O que é o Justiça Efetiva? Foi o programa que permitiu esse avanço extraordinário de produtividade. Nós pegamos servidores mais qualificados e estamos pagando hora extra para o servidor para ele produzir sentença e acórdão. A esse conjunto de servidores qualificados, nós adicionamos juízes leigos, que nós fizemos um processo seletivo, contratamos advogados, jovens advogados, e colocamos esse corpo para produzir sentenças e decisões. Tá? Isso fez com que nós aumentássemos a produtividade de hoje em 40%. Então, o que é que eu fiz? Peguei uma equipe do Justiça Efetiva, formada de 10 servidores, e também coloquei lá na vara de saúde. Qual é a expectativa? A expectativa é que, bom, em primeiro lugar, que como se trata de uma vara única, haja uma uniformidade de decisões. Porque tinha um problema muito sério. Como eram 5 varas que tratavam disso, um juiz decidia de um jeito, outro juiz decidia do outro jeito. Então, esse mal nós não vamos ter mais. É uma decisão só porque emana de um único juízo, não é? Além disso, dadas as condições de trabalho que nós ofertamos, nós esperamos que esse passivo seja, se não zerado, pelo menos bastante diminuído, não é? A expectativa é essa. No mais, que é também uma questão que aí não tem como você, na prática, resolver, é uma questão de perfil do juiz que está lá. Nós precisamos, e nós temos conversado muito com a juíza, no sentido dela ter a máxima sensibilidade possível para essas questões de saúde, que são questões relevantíssimas. Presidente, como é que se define a responsabilidade de fornecer o medicamento? Se é da União, se é do Estado ou do município? A responsabilidade, Flávio, é uma responsabilidade solidária. Isso quer dizer que a pessoa, o judicionado, o paciente, ou pessoalmente ou representado por alguém, ele pode acionar qualquer que seja os entes federados, ou a União, ou o Estado, ou o município. Na prática, o que é que isso conduz aqui? Na prática, as pessoas, elas acionam muito ou o Estado ou o município, não acionam a União. E por que é que não aciona a União? Por um detalhe muito importante. É difícil você conseguir bloquear um dinheiro da União. Eu não sei qual é a estratégia que a União usa.
Mas quando você tenta bloquear um dinheiro da União para fazer frente, por exemplo, à despesa de um remédio muito caro, você não consegue. Então, isso faz com que as pessoas ou entrem com ação contra o Estado-membro ou contra o município. Cabendo, naturalmente, ao Estado-membro ou município entrar com ação de regresso contra a União. Tá? Então, essa compartimentalização de responsabilidades, ela precisa ser melhor ajustada, né? Há um consenso. Os tratamentos oncológicos, que são os tratamentos mais caros, cabem à União. Isso já está definido, né? Então, quando se trata de tratamento oncológico, socorre-se com a União. O resto acaba sendo responsabilidade, ora do Estado, ora do município. E, evidentemente, que isso causa algumas, vamos dizer, algumas perplexidades, né? Outro dia, eu vi uma decisão, um pequeno município do interior, que foi obrigado a pagar um remédio cujo valor correspondia a todo o orçamento anual da saúde municipal. Então, você se depara, muitas vezes, com essa situação, não é? E aí, fazer o quê? E aí nós tivemos que construir a decisão, chamar todo mundo, né? E compartimentalizar melhor essas responsabilidades. É assim, né? Às vezes, cada caso é um caso, e é por isso que o juiz que está responsável por isso, ou juízes, eles precisam ter enorme responsabilidade, porque a questão extrapola muito, Flávio, a pura decisão jurisdicional. É uma questão muito mais administrativa do que propriamente jurisdicional, porque trata-se de dar vazão à decisão, dar consequência à decisão, né? E a consequência passa muito mais por essas articulações políticas, no melhor sentido, do que propriamente pela decisão judicial. O senhor, na sua carreira profissional, o senhor se notabilizou pela conciliação. O senhor sempre foi um defensor da conciliação, como advogado, como procurador do Estado, como secretário de Justiça. Conseguiu implantar essa sua mentalidade, essa sua filosofia de trabalho no tribunal? Sim, com certeza. Eu disse aqui que nós tínhamos, quando assumimos, 2 eixos, decidir mais e decidir melhor. Esse era um eixo. Nós conseguimos decidir mais porque nós aumentamos a produtividade do Poder Judiciário em 40%. E conseguimos decidir melhor, porque investimos muito fortemente na mediação e na conciliação. Nós tínhamos 4 centros de mediação e conciliação há 2 anos atrás, e hoje vamos chegar, acho que no final da gestão, porque eu estou inaugurando mais 2, vamos chegar a 30. Né? Então, qual é a ideia da mediação e da conciliação, Flávio? Você sabe muito bem disso. A ideia da mediação e da conciliação, em primeiro lugar, é fazer com que as questões que envolvam as pessoas, elas tenham uma solução a mais rápida possível. Então, hoje, pelo método tradicional, se um processo for à cadeia recursal, ele tem, em média, ele demora 10 anos para ser resolvido, para ter o que a gente conhece tecnicamente pelo nome de trânsito em julgado. 10 anos. Então, a ideia é tirar o processo dessa lógica e trazer para o centro de conciliação. Por quê? Porque quando você consegue a mediação ou a conciliação, você o faz mais ou menos num prazo máximo de 6 meses. Então, na prática, você troca 10 anos por 6 meses. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, Flávio, que fez com que a gente acreditasse e acredite muito nessa política, é que a decisão que você constrói, e é uma construção, não é uma imposição, é uma decisão que satisfaz muito mais as partes, né? Porque não tem 1-0, é 1-1 sempre. De alguma forma, as duas partes saem satisfeitas ou um pouco menos insatisfeitas, não é? Então, isso faz com que o conflito morra ali e as partes não acionem a cadeia recursal. A decisão, portanto, é uma decisão muito melhor, muito mais satisfativa, porque conhece melhor o conflito do que propriamente uma decisão tradicional.
à medida em que você conversa com as partes, né? Num clima desarmado, onde esse conhecimento ele chega, né, com muito mais fluência para aquele que está tentando ajudar a resolver a questão em nome do Estado, né? É comum a parte não aceitar a conciliação? conciliação? Olha, normalmente é difícil não aceitar. O que pode acontecer, e acontece, é que a conciliação não alcance o seu propósito, que é conciliar, não é? Mas nas questões onde a conciliação pode ser feita, as partes têm aderido bem a essa perspectiva. E há, inclusive, nós estamos hoje fazendo, Flávio, conciliação virtual. As partes nem precisam estar presencialmente presentes. Uma está na sua casa, a outra está na outra, e o mediador constrói isso virtualmente. É evidentemente que quando você faz a mediação presencial, ela produz resultados, vamos dizer, melhores. Mais satisfatório. É mais satisfatório. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando ainda com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo. Até já.